Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 16 itens de meus estudos sobre o direito constitucional referente ao assunto da administração pública. Conceitos e características da administração pública. Nas disposições gerais acerca da administração pública, a Constituição Federal, de modo expresso, faz referência aos princípios que devem ser por ela obedecidos, entre os quais figura o da publicidade. Nos termos da Constituição Federal, os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se, entre outras hipóteses, apenas às atribuições de direção. Assinale a alternativa que contempla um tipo de cargo público que admite acumulação com outro do mesmo tipo, quando houver compatibilidade de horários. Professor. Para quem comete ato de improbidade administrativa, a Constituição Federal prevê, entre outras, a seguinte pena: indisponibilidade dos bens. A Constituição Federal prevê que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Conforme estabelece a Constituição da República, entre outras consequências, os atos da improbidade administrativa importarão ao responsável o ressarcimento ao erário. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece, em seu artigo 37, que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá, entre outros, aos seguintes princípios fundamentais: impessoalidade, publicidade e eficiência. Vejamos um caso hipotético. Paulo já era titular de cargo efetivo de professor na rede estadual de ensino quando foi aprovado em concurso público para outro cargo de professor, em uma autarquia federal. Tendo em vista o que estabelece a Constituição Federal acerca da vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, Paulo pode acumular os dois cargos de professor desde que haja compatibilidade de horários. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, são, dentre outros, princípios fundamentais da administração pública: legalidade, impessoalidade e eficiência. O prazo de validade do concurso público, de acordo com a Constituição Federal, será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. De acordo com a Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários, é permitida a acumulação de 2 cargos públicos da mesma categoria para enfermeiros e professores. Segundo a Carta Magna Brasileira, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexibilidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. A Constituição Federal de 1988 prevê que os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado o teto remuneratório para a hipótese de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Acerca dos princípios constitucionais da administração pública, é correto afirmar que o princípio da eficiência se relaciona com a busca da qualidade na atividade pública e na prestação dos serviços públicos. A administração pública direta e indireta deve observar o seguinte comando constitucional: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Bons estudos e até o próximo vídeo.